Bom, amado, bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar aqui essa manhã para te agradecer a Deus por mais um dia, de vida. Lendo os Salmos. Vamos aqui. Depois entraremos com uma meditação da palavra. Então, vamos ler aqui o Salmo. O Salmo 5. E esses salmos é a oração da manhã. Esses salmos é de Davi. Entoamos ao Senhor, Deus dos exércitos. Vamos aqui. Dá ouvidos ao Senhor as minhas palavras. Considera os meus pensamentos íntimos. Concede tua atenção ao meu clamor. Por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que eu suplico. Pela manhã o Senhor ouve a minha voz. Logo cedo te apresento o meu sacrifício e aguardo com esperança. Porque tu, ó Deus, não tem prazer na injustiça, e contigo não pode habitar o mal. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeia todos que agem com maldade. Destrói os mentirosos, os que têm sede de sangue, e os fraudulentos são abomináveis ao Senhor. Quanto a mim, graças à tua grande misericórdia, poderei entrar em tua casa, e me prostrarei em direção ao teu sagrado templo. Com reverência e adoração, conduz-me ao Senhor, na tua justiça, por causa dos que me espreitam. Aplane na minha frente o teu caminho. Na boca deles não há palavra sincera. Suas mentes tramam continuamente o mal. Suas gargantas são como um túmulo aberto, e com suas línguas seduzem e enganam. Aqui fala da ira de Deus, Condena a Deus, caiam eles suas próprias tramas. Expulsa-os por causa dos seus muitos pecados, porque se rebelaram contra o Senhor. Mas alegrem-se todos os que em ti colocam sua fé, e cantem de felicidade para sempre. Estende sobre eles a tua proteção. Rejubile-se em ti os que amam o teu nome. Em verdade, Senhor, tu abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Amém. Glória a Deus, A gente veio aqui nessa oração agradecer a Deus, Pai, pela vida, pelo ar que respiramos, por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Nos guardar, nos dando livramentos, nos protegendo, nos dando essa oportunidade de a gente passar a palavra de Deus para as pessoas, levar a mensagem de esperança, que ainda há uma esperança nesse mundo que estamos vivendo hoje, e a gente não pode perder a nossa fé, não deixar ser abalada, amados, por nenhum motivo, seja de peste, seja de guerra, seja de tudo que está acontecendo no mundo. A gente tem que continuar acordando todas as manhãs, agradecendo, em torno dos salmos ao Senhor, louvando o Senhor, agradecendo pela vida, para que possamos permanecer firmes, na tua presença, para que possamos um dia encontrar com o Senhor no grande dia que virá. Amém? Vamos aqui, amados, no livro de João. Livro de João, capítulo 2. Para quem estiver com a Bíblia aí, quiser acompanhar também, as meditações da palavra. Então, vamos ver aqui. João, capítulo 2. João, capítulo 2, fala o primeiro milagre de Jesus. No terceiro dia, houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Ele
eles não têm mais vinho. E Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Jesus faz uma pergunta aqui. Ainda não é chegada a minha hora. Então Jesus ainda fala, né? Ainda não é minha hora. Mas sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Então a gente vê aqui no versículo que ela fala para os serviçais, os servos ali do dono da festa, que era para fazer o que Jesus pedisse. Não o que ela mandou, o que Jesus pedisse. Estavam ali 6 jarros de pedra, que os judeus usavam para as purificações. Em cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então lhe disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água, transformada em vinho, não sabendo onde viera, embora o soubessem, os serviçais que tiraram a água chamou o noivo. Ele disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse deu Jesus princípio a seus sinais. Em Canaã da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então a gente vê aqui, que Jesus, o vinho que ele fez foi o melhor. O mestre sabe aqui, o noivo fala que geralmente todas as festas servem um vinho bom primeiro, né? Depois inferior. E ali foi ao contrário. Aquele vinho ali que ele fez foi o melhor. Olha lá como é que é, né? O primeiro milagre de Jesus foi o melhor vinho que ele fez. Que maravilha, né? Tudo é bom, né? Que Deus faz, né? Tudo que Deus faz para nós é bom. Por isso que fala, o Pai do céu é bom. Através de Jesus fez o primeiro sinal, dando o melhor vinho para o povo. Né? A gente vê que através desse primeiro sinal, Jesus ali começou a manifestar a glória dele. Começou a manifestar a glória dele, né? E os discípulos ali passaram a crer. Andando com ele, né? Acompanhando ele. Passaram a crer nos seus sinais, nas suas maravilhas, nos seus ensinamentos. O que eu quero explicar em questão dos milagres? Jesus ele quer mostrar que a gente também, amados, através da nossa fé, a nossa vida pode ter milagres também. A gente, muitas vezes, a gente vê hoje as pessoas não crendo mais em milagres. Vão buscando em outros meios de curas, de libertações. E a gente tem que saber tomar muito cuidado onde a gente procura. Em certos lugares que não são de Deus. E muitas vezes acha que vai ter a cura e no futuro pode trazer mais complicações. A verdadeira cura está em Jesus. Jesus é a cura. Jesus é o milagre. Jesus é o milagre que se tornou homem no meio de nós. Né? No entanto, que Deus deu o seu Filho, né? Único, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então a gente vê os milagres do Senhor Jesus. Hoje, Deus pode fazer um milagre na sua vida também. Não importa a sua situação. Se você está com uma enfermidade, ou com uma depressão, ou com um problema, um relacionamento, seu trabalho, ou às vezes passando dificuldade, nada é impossível mais. Quando você colocar sua confiança no Senhor, nada Ele vai te deixar de faltar. Ele vai suprir as suas necessidades quando você andar em obediência, né? Buscando seus ensinamentos e pondo em prática. Deus não vai deixar de faltar nada. Vai suprir tudo nas suas necessidades. Deus não vai deixar você milionário ou rico, mas Ele vai suprir. Não vai te deixar faltar alimento. Você vai ter um lugar onde morar, onde pousar a sua cabeça. Deus é misericordioso, Deus é bom, né? O tempo todo. Então a gente tem que colocar a nossa confiança no Senhor. Muitas pessoas hoje estão se apostatando da fé. Por quê? Porque não buscam mais conhecimento da palavra.
buscam em outros meios. Muitas pessoas estão sendo enganadas por falsos milagres, por falsos sinais por aí que acontecem. E a gente vê que a palavra de Deus, amado, vem se cumprindo. As coisas cumprindo, então a gente tem que não perder a fé, né? Porque as coisas vão apertar em diante. Então a gente tem que permanecer firme na palavra para que o Senhor venha não deixar faltar, né? Necessário, né? Suprir. Até que se cumpra a volta de Jesus. Então a gente vê aqui que o Senhor, Ele é o milagre da vida, né? Qualquer coisa que você pedir no nome de Jesus, quando você crê nele, seja uma cura, você está desempregado, uma porta de trabalho, ou uma vez que quer montar um negócio, pedir direção para Deus. Deus vai te dar a direção. Através do Espírito Santo, Ele vai guiar você. Então você tem que fazer o que não tem que fazer. Só que a gente fala primeiro que a gente tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas essas coisas sejam acrescentadas. Então a gente tem que andar primeiro em obediência, né? Buscando a vontade de Deus na nossa vida, em primeiro lugar. Depois outras coisas, Ele vai fazendo. Não é de um dia para o outro, mas vai fazendo. Porque os milagres acontecem. É só a gente crer. Que nem assim, vamos supor um trabalho. Se a pessoa quer um trabalho, quer um emprego, a pessoa tem que correr atrás, tem que mandar currículo nos lugares que estão precisando. Mas o que a pessoa tem que fazer? Entregar na mão do Senhor. Fez os currículos, vai lá no quarto secreto, pega os currículos, impõe as mãos sobre ele. Ora, para o Senhor, eu vou entregar esses currículos no lugar, Senhor. Onde for a sua vontade, Senhor, abre a porta para mim. Onde for adequado para mim trabalhar, onde eu mandar, abre a porta para mim. E o Senhor vai ouvir sua prece, porque Ele é justo, porque Ele é fiel para nos suprir, para nos responder às nossas orações. Uma enfermidade, uma cura, um milagre, quando você estiver lá orando em secreto, você está ali no Espírito com o Senhor, com o seu joelho no chão, no seu quarto, na sua casa, com a porta fechada em secreto. Ore o Senhor, clama ao Senhor, pede perdão pelos pecados todos os dias. Suplica, se humilha diante do Senhor. E fala ali, quando estiver em espírito, clama ali, Senhor, eu profetizo, Senhor, a cura da minha enfermidade, de um câncer, de uma dor de coluna, não importa qualquer problema de saúde, enfermidade. Pede ali, clama ao Senhor. Tenha misericórdia de mim, tenha compaixão. Ora para mim, minha situação, Senhor. Eu não aguento mais a situação. Eu não aceito mais estar nessa enfermidade. E o Senhor é fiel, mas com suas mãos, e você sentir a presença dEle, e Ele curando a sua enfermidade. Nada é impossível aos olhos do Senhor, aos que nele creem. Eu falo isso por experiência própria. Muitas vezes, na época da pandemia, em 2020, foi aquele auge da pandemia, a gente ficava muito tempo com máscara, muitas vezes me dava muita dor de cabeça. Atacava a sinusite. Quantas madrugadas eu orava, pedindo, Senhor, põe a tua mão. Tira essa sensação ruim, Senhor. Eu preciso trabalhar para garantir o pão de cada dia. Irmãos, meus amados que estão acompanhando, quantas vezes eu senti a presença de Deus ali, e meu nariz escorria, e o Senhor purificava, sabe, curando ali com a própria mão. Hoje eu não sofro mais isso, gente. Hoje eu não sinto mais essas coisas. Por quê? Porque ali você colocou sua fé. Naquele momento de intimidade com Deus, quando você está em espírito, quando você estiver em espírito ali, na intimidade com o Senhor, quando você professa a sua fé, você profetiza a tua oração ali, a tua intimidade, o teu espírito está ligado ao Senhor. E Ele vai ouvir. E Ele vai vir e vai sarar você. E é assim que funciona, amado, o milagre. O nosso corpo é corpo, alma e espírito. Quando a gente, o ser humano, morre, o espírito volta para o Senhor. Então, o nosso espírito é ligado a Deus. Então, quando você profere o milagre, quando você está em oração em espírito e em verdade, o que vai acontecer? A sua oração vai chegar ao Senhor. Porque o teu espírito está ligado ao Criador do universo.
Então, quando você professa ali alguma cura, alguma coisa que você precisa, o que vai acontecer? Vai chegar até o Senhor a tua oração. Vai chegar até o Senhor. Quando ele chega lá, ele vai receber e ele vai enviar o milagre. É assim que funciona o milagre. É através da fé e da sua intimidade com Deus e da sua obediência também. A gente também não pode estar andando em pecado, né? Vestindo a capa do pecado, andando de qualquer maneira. A gente tem que estar em obediência e intimidade. E os milagres acontecem. É como diz, né? Nada é impossível aos olhos de Deus. Aquilo que é impossível para os homens, ao Senhor não é impossível. Amém, irmãos? Vou continuar aqui no versículo 13. De João capítulo 2. A Páscoa dos judeus estava se aproximando. E Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e cambistas, assentados, negociando, tendo feito um chicote de cordas. Expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, o boi espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas, e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, não façais a casa de meu pai casa de comércio. Então os seus discípulos lembraram-se do que foi escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Os judeus contestaram, dizendo: que sinal de autoridade nos mostra para agires dessa maneira? Jesus responde: destruí esse templo em 3 dias, e eu reconstruirei. Em 3 dias. Replicaram os judeus: em 46 anos foi construído esse templo. E tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se com seus discípulos que lhe dissera isso, e creram na Escritura e na palavra pregada por Jesus. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza humana. Então a gente vamos ver aqui, amados. Aqui Jesus, ele expulsa os cambistas, os negociadores, os comerciantes, porque dentro do templo, naquele templo que tinha lá em Jerusalém, ali era uma casa de oração. E eles estavam fazendo o quê? Comércio. Um lugar que é de oração, fazendo comércio dentro, negociando animais, pombos, ovelhas, bois. Né? Tudo quanto é tipo de produto ali, eles estavam fazendo negócio lá dentro. E ali não era para isso. Era um lugar para oração. Era um local para adoração ao Senhor, ao Deus dos exércitos. E eles ali fazendo comércio. E hoje a gente vê a mesma coisa hoje em dia. Hoje a história se repete nos dias atuais. Quantas pessoas hoje, pastores, fazendo campanhas de envelope, exigindo valores, disso, é campanha daquilo, sabe? É coisas que o Senhor não manda fazer. O dízimo, a oferta, tem que ser dado de coração. Não ser feito por obrigação, como se fosse uma obrigatoriedade. Tem que ser aquilo que Deus propõe no coração da pessoa. E eles ficam criando um monte de campanha, chave da vitória, esse lenço aqui, ó, vai curar você, aí vende a água, ali, eles colocam dentro do vidrinho e sai vendendo, azeite, põe no vidrinho e sai vendendo, como se fosse... Quando se dá de graça, tudo bem. Você consagrou aqui esse azeite, põe no vidrinho, onde você pegar esse azeite, ungir a pessoa, mas de graça, tem que ser de graça. Hoje eles fazem o quê? Comércio. Usam esse meio para fazer campanha. Isso não agrada o Senhor. O Espírito Santo passa longe dentro dessas igrejas. Por isso que muitas vezes, em certas igrejas hoje, você não vê mais milagre.
Por que você não vê mais milagre? Por causa dessa apostasia, dessas doutrinas que colocaram dentro da igreja, fazendo comércio. Comércio de água benta, comércio de azeite, chave. E as pessoas é inacreditável como que as pessoas são enganadas. Porque por falta de conhecimento da palavra. Ou seja, o próprio Jesus aqui expulsou os... Olha, se Jesus estivesse aqui hoje, aqui na terra, não ia ter chicote para Jesus, para chicotear esses pastores que vêm com a palavra. Jesus faz milagre. Não precisa nem de objetos ser consagrado, não. A partir da tua fé, da tua busca pessoal com o Senhor, você não precisa nem de usar um azeite, uma água ali consagrada. Através da tua fé, amados. Das suas ações, das suas atitudes, Deus vai mudar a situação. Aí agora as pessoas põem confiança, a vez de objetos, e depois sim os caras usando para vender. Isso aí não é de Deus, amados. Pastores que fazem isso, igrejas que estão fazendo isso, esses pastores não são do Senhor. Estão extorquindo você, não. São ladrões, são salteadores. Eles roubam. O ladrão, como diz a palavra, o ladrão vem para roubar. E estão roubando as pessoas. Estão extorquindo, tirando a lã das ovelhas. Esses dias, amado, eu estava fazendo uma pregação aqui em Araçatuba, naquele terminal rodoviário, falando sobre Jesus, sobre a volta de Jesus, né? Sobre o retorno do anticristo, que antes da volta de Jesus vem o anticristo. Aí tinha uma moça, uma jovem, né? Ela não estava na hora que eu vi a pregação. Aí depois que eu acabei a pregação, eu fui pegar uns panfletos, ela tinha descido de um ônibus para pegar outro. No terminal rodoviário, perto do calçadão. Aí eu conversando com essa moça, ela falou assim, eu sou numa igreja, eu esqueci até o nome da igreja. Uma igreja que eu nunca ouvi falar na minha vida. Aí ela falou, eu sou levita. Aí eu falei, você é levita? Eu falei, sou. Eu falei, saber que você tem direito da parte do dízimo? Ela falou, é? Eu falei, ué. Todo levita tem direito da parte do dízimo. Aí eu peguei, fui ler Deuteronômio 14, no versículo 22 a 28, expliquei sobre o dízimo. Porque o dízimo, no Antigo Testamento, mas se a gente olhar no Deuteronômio, era alimento. E quando o Senhor escolheu o local para a pessoa fazer sua dizimação, né, para ele dizimar, o que a pessoa fazia? Ele vendia ali os seus mantimentos, né, a sua produção, a sua colheita, que a terra produzia. Ele trocava por prata, né, por dinheiro. Aí ia no local que Deus mandou. Aí ele pegava o dinheiro, comprava ali de novo tudo que ele queria, seja por bebidas fortes, outros alimentos, ovelhas. Comprava de novo e ali comia do dízimo, e só que aí o Senhor fala no Deuteronômio, e não deixe de amparar o levita, nem o órfão e nem a viúva. O que é o levita? Um levita, amados, no Antigo Testamento, ele cuidava do templo. Ele preparava o templo para as pessoas, mantinha o templo organizado, limpo, limpinho, bonitinho, para as pessoas ali adorar o Senhor, né, participarem do culto, em adoração ao Senhor. Então eles faziam esse trabalho, os levitas. E os levitas não tinham bens, os levitas não tinham herança. Eles não tinham nada disso. Então, para eles sobreviver, para eles se alimentar, o dízimo era para eles, porque aquele tempo era alimento. Por isso que o Senhor falava, e não desampare o levita, nem o órfão, nem a viúva. Entendeu? Então era para comer do dízimo e não desamparar os levitas, nem o órfão, nem a viúva. Então tinha que pegar uma parte ali que ele comprou e dar ali para o levita, para o órfão, para a viúva. Isso era o dízimo. Hoje a gente vê o dízimo ao contrário, mano. A gente vê dízimo aí com o pastor andando de carrão, trocando de carro, fazendo passeio com a família, fazendo viaginha para Israel, para visitar o túmulo do Senhor Jesus, onde ele foi enterrado. Gente, isso aí é uma hipocrisia. Isso é idolatria, amados. É uma hipocrisia isso aí. Estão distorcendo. Por isso que eu falo, amados, esperta. Lê a Escritura. Não deixe ser enganado por esses falsos mestres aí, não, falsos pastores, que extorquem as pessoas. Estão extorquindo. O dízimo não é para ser feito assim, é para ser feito para a obra do Senhor. O que é a obra?
é para fazer missões, para missionários, levar o evangelho aos lugares mais, assim, mais atingidos pela miséria, lugares mais dificuldades, né? Nas pequenas comunidades, levar missionários para pregar o evangelho. Qual que é a obra que o Senhor quer que faz? Não só pregar o evangelho, suprir as necessidades daqueles que mais precisam, os órfãos das viúvas. Né? Se for ver hoje, vamos supor, se você participa dentro de um templo, uma igreja, ali num templo, e ali é um local, ali precisa, né? Tem despesa, tem água, tem força, não tem nada de graça, eu sei que tem que pagar. Então o dízimo e a oferta seria para isso, para pagar as despesas. E vamos supor ali que para poder fazer o culto, tem que ter alguém para limpar, para organizar, deixar ele limpinho. O que mais serve o pastor teria que fazer? Pegar aquele membro da igreja que está desempregado, ou está passando por dificuldade, ou está desempregado, está sem trabalho, e falar ali, ó, você vai ficar responsável aqui, tá? Para limpar a igreja, para organizar. Aí da parte do dízimo aqui, nós vamos fazer um salário, gerar um salário para gerar uma renda para você, para te amparar enquanto você não arruma um trabalho, um emprego. Então, o dízimo tinha que ser feito com isso. Pega aquela pessoa que não está trabalhando, que está desempregado, que frequenta ali a igreja, ponha ele para ser levita. Aí sim seria o certo, aí sim seria o justo. Põe ele para ser levita. E pega do dízimo, que todo mundo recebe as ofertas, forma de um salário mínimo, salário que a pessoa consiga pelo menos para sobreviver, porque essa mulher tem as necessidades dela, precisa de roupa, precisa de comer, se alimentar, pagar uma conta de água, uma conta de luz, um gás de cozinha. Então, pega o dízimo e faz isso. Ajuda essa pessoa que está desempregada, que está sem trabalho, põe ela como levita dentro da igreja e pega um salário mínimo e paga para ela. Não seria mais justo? Entendeu? Mas não é assim que acontece hoje, amados. Infelizmente. Essa é a realidade. E se Jesus estivesse aqui hoje, amados, ia faltar chicote. Ia faltar chicote para esse povo. Porque brincam demais com a palavra do Senhor. Estão brincando demais com a palavra do Senhor. E Jesus, amados, Jesus está muito entristecido com isso. Jesus não fica alegre com isso. Com muitos falsos pastores. O que fica mais indignado é as pessoas sem enganadas. Por quê? Porque não lê a Escritura. Vai lá, ouve o pastor prega. Não vou generalizar que são todos os pastores que fazem isso. Eu sei que tem pastores sérios. Eu sei que tem pastores que fazem um trabalho sério, né, para ajudar as pessoas a crescer espiritualmente, né, mudar a sua situação, através da palavra, dos ensinamentos de Jesus. Mas, infelizmente, ainda tem pastores que estão usando a palavra para ganhar dinheiro. São falsos pastores, falsos profetas. E aqui, amados, eu faço um trabalho, prego aqui a palavra, não por interesse. Depois que eu conheci a verdade, comecei a ler e entender a Escritura, eu falei, não, vou começar a fazer a obra. Vou aqui pregar o Evangelho, abrir os olhos do povo, para despertar esses enganos. As pessoas estão dando dinheiro, sustentando esses pastores, ficando ricos, e as pessoas passando dificuldade. Não é justo isso. Isso é injustiça. As pessoas vêm pegar o dinheiro e ficar sustentando esses falsos pastores que ficam fazendo passeios, usando o dinheiro das pessoas. Eu sei que tem pastor sério. Se é um pastor sério, uma igreja séria, amados, tudo bem. Continue ali. Agora, se você vê, começa a ver coisa errada, começa a ver escândalo, começa a ver muitas coisas erradas, mas exorte. Exortou, não aceitou a exortação, sai fora. Você vê um pastor ou um membro da igreja desviando dinheiro, fazendo coisa errada, o dízimo ali, fazendo o contrário que a Bíblia ensina, exorte. Exortou, não concordou, sai fora. Para de sustentar. Porque isso aí, se você estiver fazendo, continuando fazendo, apoiando, você também se torna cúmplice. Sabia? Se você sabe que aquele pastor usa a palavra para extorquir o dinheiro das pessoas, para extorquir, tipo assim, pedindo, fazendo campanha disso, daquilo,
tirando das ovelhas, fazendo ao contrário do livro, que a Bíblia explica, ensina, você tem o direito de exortar. E se não concordar, você tem o direito de sair fora. Você não pode concordar. Pega um ou dois mais pessoas de testemunha, não tem direito de concordar, não pode. Aquele que concorda apoia se torna cúmplice. Se torna cúmplice ele também, no errado. E a gente não pode aceitar isso. A palavra de Deus ela tem que ser feita de forma certa, correta. O dinheiro do dízimo da oferta não é para ganhar dinheiro. Não é para se passear, fazer passeio. Não. É para usar ali para os levitas, que cuidam da igreja, do templo, a pessoa que não está desempregada, e para ajudar os órfãos, para ajudar os necessitados. Porque o pastor ali da igreja, que é pastor sério, ele não vai usar o dinheiro das ovelhas. Ele vai trabalhar do sustento dele. Deus vai suprir a necessidade dele. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado, amados. Tem muitos falsos pastores por aí. Cuidado. Agora, quando a pessoa ajuda de bom coração, para quem faz verdadeira obra, tudo bem. A pessoa tocou no coração, sentiu no coração, é diferente. Porque Deus colocou no coração. Não porque a pessoa pediu. É uma coisa que eu poderia sair pedindo dinheiro. Não, eu não estou aqui para pedir dinheiro. Estou aqui para pregar o que está escrito. Para pregar a verdade. Um dia chegou uma pessoa, já aconteceu de pessoas chegarem em mim, depois do acidente que eu tive, de moto, entrando na cidade aqui. Teve um irmão que veio aqui visitar eu, fazer uma palavra para mim, conforto. Deus tocou no coração dele e me ajudou. Mas eu não pedi, sem pedir. Por quê? Porque ele vê o nosso trabalho, ele vê o que a gente faz. Então ele não veio aqui com a gente pediu dinheiro. Não. Deus colocou no coração dele. E foi bem-vindo, sim. A gente agradece a pessoa e agradece o Senhor. Né? Por quê? Porque o Senhor vê que a gente está fazendo o verdadeiro evangelho. A palavra diz, né? Aquele que prega o verdadeiro evangelho. A gente não tem que usar da palavra para ganhar dinheiro. Mateus 10,8 fala, de graça recebeste, de graça deve dar. Tudo aqui, mas que eu faço, é tudo no bolso. Eu não fico pedindo, não. Se eu vai me dando condições, eu vou fazendo. É assim que tem que ser feito, de graça. Para que as pessoas tenham acesso à verdade, ao conhecimento da palavra. Amém? Então aqui você vê que os discípulos, Jesus expulsou, né, todos os comerciantes, né, como diz aqui no Evangelho segundo João. Aqui. E você vê que também Jesus fala que vai destruir o templo. E construir em 3 dias. Quem que é o templo de Deus? Você, amado, está ouvindo essa mensagem. Nós somos o templo de Deus. Jesus fala, quando ele destruiria um dia e reconstruiria em 3 dias, se referia ao corpo dele. Ao templo é ele. Então, quando você confessa Jesus como o Senhor da sua vida, você se torna uma parte de Jesus. Um corpo de Jesus, uma parte do membro dele. Então você é o templo do Senhor. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita nas pessoas. Deus, nosso corpo não é corpo, alma e espírito. Deus não fez o homem à imagem de sua semelhança, como falar em Gênesis 2. E, acho que até preguei no primeira meditação que eu fiz, capítulo 1. Aqui fala, em Gênesis 1, no versículo 26. Então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Façamos, olha o verbo, façamos, quer dizer que Deus não estava sozinho, Jesus já estava com o Pai, no princípio. Façamos o ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança. Então os dois, o Pai e o Filho já estavam juntos. Então, nós fomos feitos por Deus, o homem. Então você é a imagem e semelhança de Deus. Então você é o templo de Deus. O templo de Deus é você. Não é os templos de pedras. Porque todos esses templos de pedras vão cair. Assim como caiu em Jerusalém. Vai cair tudo. As falsas igrejas, amados, vai fechar tudo. Vai fechar tudo. Por quê? Por causa dos falsos ensinamentos. Aí eles falam, a igreja está sendo perseguida. Para, gente.
Sabe por que vai fechar? Sabe por que vai fechar? Porque pregam um falso evangelho. E só aqueles que vivem o verdadeiro evangelho vai permanecer em pé. Por quê? Porque o Deus habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em cada um de nós, em cada um daqueles que crê e confia nele. Então Deus habita em você que está ouvindo essa mensagem. O Espírito de Deus se move dentro de você. Então, se você aceitar Jesus como o Senhor da sua vida, confessá-lo, Ele vai ser o seu guia, Ele vai ser o seu guarda, Ele vai ser a sombra do poderoso, vai estar em você. Ele vai vir com suas poderosas asas, com suas plumas, como fala em Salmo 91, e vai te guardar e proteger você. Por quê? Porque você anda com o Senhor todos os dias. Então Deus habita no ser humano, não em templos feitos por mão de homens. Entendeu? E assim funciona. Simples é o Evangelho. Então a gente vê que Jesus, amados, Ele é a porta. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai poder chegar ao Pai a não ser por meio de Jesus. Amém? A gente vê que também aquele que prega que existe outro meio de chegar-se a Deus, cuidado, amados. Cuidado com engano. Cuidado com doutrinas. Doutrinas de homens. Como diz, né? Doutrinas do maligno que Deus mandou fazer. Então as doutrinas do Senhor é mais simples que a gente pensa. Está tudo dentro de tudo. Amém, amados? Então eu quero aqui agradecer nesse momento aqui, por essa palavra, por essa mensagem, para a gente refletir o que estamos vivendo, refletir a nós mesmos, né? Cada um analise a si mesmo, seu coração, como é que está a sua vida com o Senhor, e a gente meditando as palavras. Todos os dias, amados, se você pegar a tua Bíblia, você mesmo na tua casa, e começar a meditar, você vai ver, amados, a diferença na tua vida. Seus olhos vão se abrir, teu entendimento vai se abrir. Em João 8,32, o Senhor fala, né? Que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que é Jesus, né? Jesus que é a palavra, Jesus que é o verbo, né? Que tornou carne no meio de nós. Jesus, ele não é só a palavra, né? Ele é fonte de água de vida. Ele é o verdadeiro alimento. Né? Como diz o Senhor, diz, né? Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, esse tem parte comigo. Aquele que não come e não bebe, não tem parte comigo. Então, se você tiver Jesus, Ele é a sua fonte de água de vida. A palavra de Deus, a Bíblia, amados, as Escrituras, a palavra, ela é fonte de água de vida, que jorra para a vida eterna. Então, não é só de água que a gente toma, aquilo que a gente bebe ou aquilo que a gente come. Aquilo uma hora, você sente sede de novo, você sente fome de novo. Agora, quando você bebe dessa água aqui, ó, essa água que é a palavra, você nunca mais vai ter sede. Quando você come dessa palavra, da carne, de Jesus, você nunca mais vai ter fome. O que é modo de dizer, irmão? Eu falo no modo espiritual. Entendeu? Quando a gente fala assim, fonte de água, de vida, e não tem mais fome, é espiritual. Quando o seu espiritual está bem, quando o seu espiritual está com o Senhor, em dia, e o seu espírito está bem, o teu corpo também vai estar bem. O teu corpo. O teu físico, o teu emocional, o teu psicológico. O seu corpo não vai sentir doença, enfermidade facilmente. O teu emocional equilibrado, o teu corpo equilibrado. A tua saúde vai estar boa. Por quê? Porque é a palavra que sustenta o espiritual. Você fortalece o seu espiritual, o seu corpo também vai ser bom. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo também será bom. Os nossos olhos, o que os nossos olhos veem, o que os nossos olhos estão fazendo. Então, a partir do momento que nossos olhos são as janelas da alma. Tem que tomar cuidado que a gente vê, a gente assiste, as informações que a gente armazena. Então, os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Então a
gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê. Né? Então a gente se alimentando espiritualmente, quando a gente abre os olhos e lê a palavra, e se alimenta da palavra, isso aqui é bom. Seu corpo vai ser também bom. Sua saúde também será boa. Entendeu? Como é que funciona? Então, se o seu espiritual estiver bem, você também vai estar bem. Amém? Então, eu quero agradecer aqui, neste momento, por essa palavra, por essa mensagem maravilhosa, né? Que o Senhor veio nos revelar, para a nossa edificação, para a tua edificação de que está acompanhando, para edificar a sua vida, para transformar a sua vida. E assim você vê o poder e o milagre do Senhor na sua vida. Amém? Que Deus abençoe esta manhã, abençoada. Guarde a todos que estão aí ao vivo, acompanhando. E o Espírito Santo de Deus enche os vossos corações e transforma os mundos, né? E toca no coração de cada um. Que Deus os acompanhe e os guarde todos os dias. Amém? Que Deus abençoe. Um ótimo dia. Um ótimo trabalho para quem vai para o trabalho agora cedo. Que Deus abençoe seu trabalho também, abençoe o local onde você trabalha, abençoe tua casa, abençoe tua família. Deus abençoe, tá? Um ótimo dia.